Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 10. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 10. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessitado. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Irmãos, nós vivemos em um mundo atual, nosso mundo atual, é um mundo onde, quando nós analisamos a sociedade, nós vemos que todos vivem um período de insatisfação, egoísmo, insegurança. São coisas que permeiam a nossa sociedade atual. Insatisfação porque as pessoas nunca estão contentes com o que elas têm. Egoísmo porque as pessoas são extremamente individualistas. Eles pensam em si próprios. Insegurança porque as pessoas estão sempre com um medo constante do futuro. Essa é uma realidade que nós podemos ver, inclusive ao olharmos para nós mesmos. Quantas vezes nós nos deparamos com insegurança a respeito do amanhã? Quantas vezes nós nos deparamos com o egoísmo? Nós somos egoístas. Nós pensamos apenas no nosso próprio umbigo, olhamos para as nossas próprias necessidades e não olhamos ao redor para a necessidade do próximo. E talvez o maior deles é a insatisfação. Nós nunca estamos contentes com nada. É aquela velha história. Se você tem um carro, você sempre quer almejar mais. Nunca está contente. Então, olha, eu tenho um carro já, né? Então eu viro e falo assim, não, mas por que não ter 2, 3, 4? Ou às vezes, por que não trocar todos os anos, na verdade, por um melhor? E sempre, a grande verdade é que se a gente for analisar, sempre vai ter algo, né, melhor nesse sentido. E isso faz com que nós andemos constantemente ansiosos, descontentes. O dia de amanhã parece um fardo. Imagina, nós estamos no domingo, amanhã é segunda-feira. Misericórdia. Acordar, tem gente que acorda aí 4h50 da manhã, trabalhar. Meu pai é um desses. Dorme cedo.
E a gente já pensa, ai, aquela bendita segunda-feira, podia ter um feriado, né? E é um fardo. A gente vive, e é um ciclo que a gente vive. E o interessante é que quando nós olhamos para a carta, no geral, a carta de Filipenses, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e é conhecida como a carta da alegria, a carta do contentamento. E talvez você esteja pensando assim, mas para o apóstolo Paulo é muito fácil. Ele é alguém que está numa posição privilegiada. Ele é um apóstolo. Ele teve um encontro estrondoso com o Senhor. Uma transformação sobrenatural. Ele era um homem que tinha dons extraordinários. Ele estava numa posição privilegiada. Talvez nós olhamos, para essa situação e vemos isso. Por isso que é fácil para ele falar sobre contentamento, alegria, não é verdade? Mas aí nós ficamos espantados quando nós descobrimos que o apóstolo Paulo ele estava acorrentado, ele estava em cadeias, ele estava preso numa prisão em Roma. E um homem que está preso, ele está com a sua liberdade limitada. Ele não pode ir para onde ele quiser. Lembre que o apóstolo Paulo era um pregador do evangelho, um plantador de igrejas, e ele se acostumado a ir até as cidades, pregar o evangelho, estava impedido. Mas mesmo assim, ele nos escreve uma carta falando sobre o contentamento, falando sobre uma alegria. Então hoje, nessa exposição, nós devemos aprender com o apóstolo Paulo. Nós vamos aprender o segredo do contentamento. Como nós podemos viver contentes? Como nós podemos viver de forma que não tenhamos ansiedade com o dia de amanhã? Como nós podemos viver agraciados pela misericórdia de Deus? Então, nos versículos que nós lemos aqui, que já é o final da carta, o apóstolo Paulo vai tratar exclusivamente disso. Ele vai ensinar verdades profundas para nós, de como nós podemos viver em qualquer situação, como nós podemos praticar a generosidade e como nós podemos confiar na provisão de Deus. Saber que Deus é provedor. Mas antes, meus irmãos, é importante nós entendermos um pouco dos versículos anteriores, não é verdade? Nós precisamos compreender o contexto. Nessa carta, por exemplo, Paulo vai combater aqueles que estavam se infiltrando no meio dos filipenses para pregar outro tipo de evangelho, outra verdade, coisas que não convinham. Paulo também vai chamar eles a viverem unidos. Paulo vai ensinar o maior exemplo de humildade, que é o exemplo de Cristo. Filipenses 2, dos 5 a 11, talvez seja um dos maiores hinos das Escrituras a respeito da cristologia. Nós já estudamos na EBD sobre a humilhação de Cristo. Nós vemos que Cristo ele se colocou na posição de servo, de humildade. Então nós podemos aprender com o maior mestre dos mestres. Paulo também vai chamar duas irmãs que eram extremamente ativas na igreja a estarem num só pensamento, em Cristo. Porque aparentemente estava havendo um probleminha ali de divisão entre essas irmãs, Evode e Sintique. E Paulo vai aqui escrever, e ele escreve isso de maneira graciosa. Talvez, se a gente analisar a carta aos Filipenses, nós podemos perceber que a igreja de Filipos, em comparação, por exemplo, com a de Coríntios e Gálatas, talvez fosse uma igreja bem saudável, na verdade. Apesar de ter alguns problemas, era uma igreja que estava saudável, diferente da forma com que Paulo escreve para a igreja de Corinto e para as igrejas da Galácia. Então vejam só, dos versículos de 4 a 9, no capítulo 4, Paulo vai tratar de 3 questões muito importantes. No versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Ou seja, Paulo já vai dar aqui para nós um pontapé inicial do que ele iria tratar posteriormente. Alegrem-se sempre no Senhor. No versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma.
E ele vai afirmar que a ansiedade ela deve ser levada nas nossas súplicas. A ansiedade ela deve ser vencida pela oração, pela confiança em Deus. E no versículo 9 ele vai dizer: e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, a obediência a Deus traz paz verdadeira para o cristão, independente das circunstâncias. Então Paulo, ele entra na nossa passagem de hoje. Versículo de número 10. Ele vai afirmar o seguinte: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. É interessante, porque Paulo, ele vai dizer o seguinte: uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Isso quer dizer que em outro momento, a igreja de Filipos também ajudou Paulo nas suas necessidades. Aparentemente, essa era uma igreja muito querida. E Paulo vai dizer até mais à frente que foi a única igreja que se associou com ele. Irmãos, vocês têm noção das igrejas que Paulo plantou? Paulo plantou várias igrejas. Mas ele vai afirmar que a única igreja que se associou com ele nas aflições foi a igreja de Filipos, dos filipenses. A única igreja que mandou suprimentos, donativos, para Paulo foi essa igreja. Era uma igreja muito generosa. Só que ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele vai chegar e vai afirmar o seguinte: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa talvez seja uma declaração muito forte de Paulo aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aqui não está afirmando assim: olha, quando Deus me colocou numa posição elevada, eu estava muito contente. Agora que eu estou preso, Senhor, por que é que tu me colocaste numa situação como essa? Eu sou um pregador do Evangelho, um dos grandes apóstolos dos gentios, e agora eu estou aqui preso? É isso que eu ganho por ser um pregador do Evangelho? E normalmente, isso é algo que acontece constantemente conosco. Quando nós viemos à fé, e a princípio é muito maravilhoso, não é verdade, irmãos? Você entender o Evangelho, obra gloriosa do Espírito Santo na vida, e você começa a viver a vida de comunhão com a igreja, e você recebe todos os benefícios invisíveis e visíveis. Só que nós vivemos no mundo, e em determinados momentos começa a dificuldade a se abater sobre nós. As dificuldades virão. Isso, tenha plena certeza, elas virão. Elas virão. Só que quando as dificuldades vêm, muitas pessoas dizem o seguinte: olha, mas falaram para mim que ser cristão era uma maravilha, era uma coisa espetacular, mas agora eu estou sendo afligido, com dores, diagnósticos, doenças, falta de dinheiro. Onde Deus está? Deus não é o Senhor de todas as coisas? Por que é que eu estou sofrendo essas calamidades? Nós temos a tendência a reclamar. E Paulo já nos ensinou em versos anteriores que as nossas ansiedades devem ser levadas em oração. Ele já nos deu o segredo. Mas nós continuamente reclamamos. Mesmo depois de serem supridos, glória a Deus. Aí a gente entra em outro vale, mais reclamação. Nada está bom, tudo está ruim. Mas Paulo vai dizer o seguinte: aprendi. Olha só que interessante. Ele aprendeu. Isso quer dizer que talvez na sua vida, na sua caminhada, talvez Paulo também fosse como nós. Entrando num estado de desespero, talvez em algum momento ele pensou: antes eu era fariseu, perseguidor, estava extremamente muito bem. Agora estou seguindo Cristo e parece que a coisa piorou. É só perseguição. Mas não é isso. Porque ele fala que aprendeu. Então, o segredo do contentamento não é algo natural, irmãos. O contentamento, ele é
aprendido. Ele é aprendido. Não pense em você que quando você vem à fé, você já aprendeu tudo. Tá, né? Perfeito, 100% não. Lembra, é uma caminhada, uma vida cristã. Mas Paulo está dizendo, aprendi. Ele está dando o caminho das pedras. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda situação. Em toda situação. O que nós aprendemos aqui também é que o contentamento não depende das circunstâncias. Porque se Paulo aprendeu a viver contente em todas as situações, se ele estava em uma situação que, visivelmente, humanamente falando, era uma situação complicada, ele estava contente. Ele escreve essa carta preso. A carta da alegria. E uma coisa que nós também aprendemos é o que o contentamento tem um fundamento. Ele está fundamentado em Cristo. Porque ele vai dizer no versículo de número 13, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, é muito interessante. Tudo posso naquele que me fortalece. E versículo, e passagem que dá problema. Talvez você tenha aprendido o quê? Ô, glória! Maravilha! Eu posso tudo. Vou amanhã lá fazer um financiamento de um Camaro. Deus se vira aí para me ajudar a pagar. Casa em Alphaville. Eu posso ter. Não é isso que os coaches da internet têm pregado? Tá aqui, ó, irmão. Olha que beleza. Só que, irmãos, não é assim que nós interpretamos as Escrituras. Nós precisamos ler o contexto anterior. Nós precisamos entender que Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu aprendi a viver com muito e com pouco, em toda situação. Ué, se você só vive no bom, não é em toda situação, né? É uma situação específica, não é verdade? Mas ele vai afirmar o seguinte, tudo posso, ou seja, se você está em Cristo, você pode passar fome, sim. Você pode passar dificuldade, sim. Mas você está firmado em Cristo. A esperança de Paulo não estava em riquezas. A esperança de Paulo não estava em ele ser um apóstolo, chamado de maneira especial por Cristo. A esperança dele estava em Cristo. Não era no que Cristo poderia fazer por ele. Cristo pode todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. Mas Paulo não estava firmado naquilo que Deus faz. Tem um livro do Piper muito interessante, Em Busca de Deus, que o Piper vai falar sobre isso. Ele vai dizer que muitas vezes nós amamos a Deus pelo que Deus nos dá. E não por quem Ele é. Se Deus me deu coisas boas, glórias a Deus. Agora, se eu estou passando aflição, não, isso aí não vem de Deus, não. Já viu nas igrejas? Isso aí é obra de Satanás. É o inimigo que está colocando essa aflição, meu irmão, na sua vida. Não sei se vocês já ouviram isso em pregações. Não, irmãos, a aflição também vem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Olha, de novo. O cristão, ele passa aflições. Nós estamos num mundo encharcado pelo pecado. Nós mesmos somos pecadores que fomos chamados ao arrependimento. Nós ainda não estamos numa condição de transformação total. Então, virá doenças. Às vezes você vai no médico para fazer um exame de rotina e você descobre uma doença gravíssima. E aí, agora, o que você faz com isso? Mas Paulo nos ensina a permanecermos contentes em todas as situações, sabendo que é Deus quem está conosco. Nós não precisamos ter medo. Quando, por exemplo, nós olhamos para um personagem muito conhecido das Escrituras, Jó, a história de Jó é espetacular. O grande problema é que as pessoas só pegam o início e o fim. Jó, homem de Deus, tinha muitas riquezas. Aí Deus deu muito mais para Jó, parece que pula, né? Pula todos os capítulos do livro, todos os diálogos. Mas sabe o que é interessante em Jó? Porque ele dá a seguinte declaração: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó vira para ele e fala assim: abandona esse Deus e morre.
Olha a situação. Talvez porque, com os olhos humanos, ela orava e falava, você que é um homem, constantemente oferece sacrifício pelos filhos. Homem, aparentemente, com a vida reta. Aí esse Deus seu vai e faz um negócio desse com você? Mas Jó já sabia que tudo que ele tinha pertencia a Deus, não a ele. Por isso que ele vai dizer, o Senhor deu, ele tem direito de tirar. Se nós pertencemos a Deus, nós temos direito de passar por aflições, meus irmãos. Sabendo que a aflição, ela produz perseverança para nós. Quantas coisas nós nos... Eu digo para vocês que nós aprendemos muito mais nas aflições do que nos momentos de alegria. Essa é a grande verdade. Então, o que nós fazemos, irmãos, em relação a isso? Tem algumas perguntas. Onde está a nossa fonte de alegria? Naquilo que Deus pode fazer ou em quem Ele é? Nas coisas que possuímos ou em Cristo que nos fortalece? Onde está a nossa alegria? Será que nós temos contentamento? Estamos contentes? Mas Paulo vai continuar. No versículo de número 14, Paulo vai dizer o seguinte: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Paulo, ele deixa bem claro que ele aprendeu a viver contente. Ele vai dizer anteriormente o seguinte: digo isso não porque esteja necessitado. Ou seja, ele recebeu, ele estava grato pelos filipenses terem lembrado dele. Irmãos, você imagina que naquela época alguém está preso, ou alguém ser associado com alguém que estava preso, era uma coisa terrível. As pessoas Lembra de Cristo? Quando ele estava indo para a cruz, o que aconteceu com os discípulos de Cristo? Todo mundo fugiu, abandonaram. Pedro negou e... Por quê? Porque eles tinham medos de se ver associados com alguém que estava condenado, numa situação precária. Não era algo bem visto. Mas Paulo, ele está grato porque mesmo assim, a igreja de Filipos enviou, por meio do irmão Epafrodito, doações para ele. Só que ele diz, olha, eu não estou dizendo isso porque eu não quero ser pesado para vocês, porque eu aprendi a viver contente. Eu agradeço pelo que vocês me fizeram, por essa doação que eu recebi. Mas olha, eu não estou fazendo isso, eu não estou pedindo. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas eu sou grato, porque vocês se associaram comigo nas aflições. Paulo com certeza estava aflito, ele estava preso, impedido de pregar o evangelho. E ele continua dizendo o seguinte: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Irmãos, uma coisa muito importante aqui é sobre a generosidade. A igreja de Filipos, ao saber da condição de Paulo, eles logo se propõem a abençoá-lo. E muitas vezes, por causa da nossa própria maneira de viver, por causa da nossa maneira individualista, nós só pensamos em nós mesmos. Nós só pensamos naquilo que nós podemos construir, no império, na nossa vida. E aquilo que é meu, é meu. Não vou repartir nada com ninguém. É meu. Fui eu que trabalhei e ganhei. Problema dos outros aí. Problema deles são deles. Não tem nada a ver com isso. Infelizmente, é bem verdade que por causa de muitos lobos que vivem no meio da igreja, pastores, que são homens que sugam até a alma das pessoas da igreja, eles sugam tudo. Nós, às vezes, nos colocamos numa posição
de achar que nós... Não, então, acho que o certo é cada um por si, Deus para todos, né? Não é verdade? E nós deixamos de ser generosos. Generosos uns com os outros, generosos com aqueles que precisam. Nós não somos generosos. Isso aqui não é só falando de dinheiro, não. Obviamente que o contexto aqui é que eles enviaram donativos, ajuda para Paulo. Eles estavam sustentando Paulo. Mas isso nós falamos também de vida, de comunhão, irmãos. Nós falamos de visitação. Será que nós temos visitado uns aos outros? Será que nós temos contribuído com o nosso tempo, com a nossa vida para com o nosso irmão? Quando o nosso irmão precisa, e sim, financeiramente, qualquer coisa, será que nós olhamos e falamos, poxa, eu posso ajudar de alguma forma? Ou a gente vive e fala assim, o problema desse irmão, ele não está conseguindo porque, sei lá, talvez ele é preguiçoso. Porque sabe o que acontece? Porque nós somos extremamente individualistas. É interessante, né? Porque Deus, quando nos chama pelo Evangelho, Ele nos chama para viver uma vida de comunhão, unidade, comunidade. Não foi para caminharmos sozinhos. E isso, inclusive, nas aflições dos nossos irmãos, quando eles estão aflitos, nós devemos se associar uns com os outros. Nós devemos se associar. Devemos ser generosos, prontos a dar, a contribuir, da maneira com que nossos irmãos precisam. Já percebeu que muitas vezes a gente chega na casa de uma pessoa, a gente nota que aquela pessoa está com alguma dificuldade. Então o que nós fazemos? Isso está correto. Nós falamos, irmãos, vamos orar? Só que aquela pessoa está passando fome e necessidade. E a gente fala, irmãos, que Deus te abençoe, vira as costas e vai embora. Tiago nos ensina em sua carta como nós devemos fazer. Cristianismo é prática, meus irmãos. É vida prática. Aquilo que você tem, saiba que foi porque Deus te deu. Não seja orgulhoso. Não seja individualista. Se você pode trabalhar, acordar, respirar, levantar da sua cama, ir trabalhar e conseguir o seu ganho, é porque Deus permitiu que você tivesse força de trabalho. Porque se você estivesse sobre uma cama, você não conseguiria fazer nada disso. Então tudo vem de Deus. É por isso que Jó entendeu. Falou, olha, não é nada meu. E ele continua dizendo o seguinte, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Olha só, Paulo está extremamente grato. Olha, quando eu estava também em Tessalônica, mais de uma vez, vocês mandaram o bastante. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, irmãos, não que eu esteja pedindo ajuda, mas para mim o que vai ser interessante é o fruto do crédito que aumente na conta de vocês. Porque se vocês estão fazendo isso para a glória de Deus, se vocês estão me ajudando, porque vocês entenderam o Evangelho e servem aos que precisam, então o crédito de vocês aumenta. E não com Paulo, mas com Deus. A Bíblia fala sobre galardão, né? A gente não sabe exatamente o que será esse galardão. Eu lembro que uma vez na pregação do Marcos Granconato, ele é muito engraçado, porque ele falava dele, eu não sei o que vai ser o galardão, não sei se vai ser uma... Mas a grande verdade é que na nossa caminhada cristã, tudo aquilo que fazemos, não, escute bem, não para ser salvos, pelo amor de Deus, mas na vida cristã, quando nós olhamos de maneira amorosa, nós nos colocamos a serviço do próximo, Deus se agrada, Deus se alegra. Por isso que Paulo vai falar sobre
que realmente interessa é o fruto disso que eles estão fazendo. Então aqui, meus irmãos, nós temos 3 lições preciosas até aqui também. Primeiro, generosidade, irmãos, é participação real na vida do outro. Às vezes, o seu irmão, ele precisa de oração, mas ele também precisa de ajuda. De alguma forma. Talvez ele está passando necessidade. E a grande verdade é que nós só vamos saber das necessidades dos outros se nós tivermos participação real na vida deles. Agora, se nós saímos aqui no domingo e formos para a nossa semana, e a gente, como se a gente resetasse a nossa vida de comunhão, e cada um vai viver a sua vida, nós não vamos ter esse conhecimento. Nós não vamos saber das necessidades de cada um. Generosidade também é parceria no Evangelho. Veja o que Paulo está dizendo, vocês se associaram comigo. O que é uma associação, irmãos? Quando eu falar uma cooperativa, uma associação, é um conjunto de pessoas ali que são associadas, visando o quê? Um propósito, servir uns aos outros em suas necessidades, lutar pelos outros nas suas necessidades. Será que nós estamos vivendo como uma igreja que se associa uns com os outros? Ou nós estamos vivendo de maneira isolada? E generosidade é adoração a Deus. Quando nós falamos, eu sei que é um tema muito espinhoso. Quando fala de contribuição, o pessoal já fecha até a cara. Por quê? Porque as pessoas olham para a TV e vê esses homens da vida construindo impérios às custas dos fiéis. Os fiéis sendo enganados. E aí a gente já automaticamente fecha o coração e fala, não, então eu não vou dar dízimo, não vou ofertar, não vou fazer mais nada. Mas lembra, irmãos, a igreja necessita. Os missionários que estão... Olha que coisa interessante, vocês sabiam que a nossa igreja aqui em Buritizal, hoje, ela só é possível nesse formato que vocês estão vendo, porque nós recebemos ajuda de sociedades missionárias? Talvez você não saiba, mas nós temos 2 sociedades missionárias. E eles recebem doações de pessoas do mundo inteiro, e eles ajudam essas igrejas que estão em processo de construção. Igrejas bíblicas, igrejas que são fiéis à palavra. Só é possível por causa disso. Então, sim, a oração é extremamente importante, mas a contribuição também é. E aqui eu não estou falando de você vir e entregar a chave do seu carro aqui na frente, não, tá? Isso aí é outra coisa. Porque às vezes o pessoal pensa, ai meu Deus, então já vou pegar ali a chave do meu Corolla, vou entregar lá na frente da igreja. Que pastor, para me ser abençoado. Não, irmãos, não é isso. O que nós estamos falando é gratidão, é adoração. Deus tem te dado, às vezes, tanto. Você é grato a Ele por isso. Então você contribui, você ajuda nas necessidades dos outros, nas necessidades da igreja. Quando nós olhamos para as Escrituras a respeito de generosidade, nós temos o texto, de Marcos 12, da viúva. A viúva, veja só que interessante, porque a viúva, ela deu apenas 2 moedinhas. E talvez outras pessoas na igreja que estavam lá, deu muito mais. Não é verdade? Tinham pessoas muito mais poderosas. Só que Cristo vai afirmar o seguinte, que ela fez aquilo de coração. É por isso que também não adianta. Vou dar esse dízimo aqui, mas eu vou dar mesmo porque, tem que dar. Não é assim. Porque se a gente dá com o nosso coração fechado alguma coisa, é melhor não dar nada. Isso já mostra um problema do nosso coração. Porque se a gente faz algo por alguém, e a gente faz isso de maneira raivosa, imagina, é igual quando o seu pai te chama, você é pequenininho, seu pai fala, menino, vem aqui me ajudar. Toda hora, fica me chamando, em vez de me deixar quieto aqui. O que vale isso? Coração raivoso, fazendo de má vontade, sabe? Não. Mas o cristão, quando faz alguma coisa, qualquer coisa, ele faz com alegria, com gratidão a Deus, por quem Deus é. E nos versos
finais. Ele continua aí no verso de número 18: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Olha só que interessante, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Quando nós somos generosos com as pessoas, Deus se agrada. E o termo que Paulo está usando é sacrifício. Antigamente, existia o sacrifício de animais. Aquela carne que era queimada e subia. A Bíblia usa esse termo, subia um cheiro, e Deus aspirava esse cheiro. Era um aroma agradável a Deus. Então Paulo está fazendo esse paralelo, essa comparação com o sacrifício. Ou seja, isso que vocês estão fazendo, esse sacrifício que vocês estão fazendo por mim, é um sacrifício que Deus agrada. Uma oferta de aroma agradável a Deus. Só que é interessante, porque para uma oferta ser de aroma agradável, ela tem que ser dada de maneira alegre, de maneira contente, em obediência a Deus, e não de maneira de qualquer forma. Não é de qualquer forma. A pergunta, irmãos, é a seguinte: será que nós temos sido generosos com aqueles que precisam de nós? Nós temos agido com generosidade. E lembra, generosidade não é só dinheiro, não é só doações, é com a vida. Será que você tem gastado tempo com o seu irmão para supri-lo nas suas necessidades, supri-lo em oração, em comunhão, tudo isso? Ou nós deixamos a sobra? É igual a nossa vida cristã. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ou o reino de Deus e a justiça vai lá por último? Eu vivo a minha vida cristã quando dá. Eu vou à igreja? Eu vou quando dá. É em último lugar. Vai lá para o fim. Vida de comunhão com os irmãos? Mês que vem tem de novo. Não tem problema eu faltar esse mês inteiro. E aqui, irmãos, eu não estou falando aqui no sentido de... A gente sabe das pessoas que têm dificuldade, por questões de trabalho, questões de doença e outras questões. Eu estou falando de pessoas que estão bem, saudáveis. Não tem nenhum tipo de impedimento que seja plausível. Isso tudo nos mostra que nós não devemos dar de nós mesmos nenhuma sobra para Deus, mas tudo como primaz. Como primaz. Toda a nossa vida. E nos versos finais, Paulo vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Há de suprir tudo aquilo de que vocês precisam. E é interessante, porque muitas vezes também aquilo que nós achamos que precisamos, nós realmente não precisamos. Mas Deus, em Cristo Jesus, supre as nossas dificuldades. Nós temos acordado de manhã, nós estamos aqui cultuando a Deus. Nós temos o que vestir, o que comer, uma cama onde nós chegamos em casa e podemos dormir, sofá chique, né? Sofá que dá a volta assim em L, você deita assim, parece que é melhor do que a cama, né? Você chega no sofá assim que você fala, meu Deus do céu, que maravilha. Caminha box, king, você deita assim, você fala, parecendo que está deitando nas nuvens. Nós temos sido supridos, só que nós não conseguimos enxergar isso. O que é que nós fazemos, irmãos? Parece que está faltando alguma coisa. Não sei, parece que tem alguma coisa que está faltando. Não é assim que nós fazemos? Está tudo certo. Mas nós não estamos contentes. Falta contentamento. Mas Paulo está falando, olha, irmãos, sejam generosos, porque Deus irá suprir.
Não fique apegado demais a isso aí, não. Porque, irmãos, não tem problema nenhum, eu quero colocar uma observação, não tem problema nenhum você ter as coisas, tá? Eu não estou falando aqui que é para você sair aqui da igreja e fazer voto de pobreza, vestir um pano de saco, amarrar um cadastro, uma coisa assim, e sair mendigando. Não é isso. Nós podemos ter, desde que nós tenhamos essas coisas para a glória de Deus e seja realmente algo que não tome conta do nosso coração, não vire uma idolatria para nós. Mas se Deus tem sido tão gracioso, misericordioso conosco, por que nós não sermos assim? Deus nos chama para servir uns aos outros. Se você ler e depois você tiver a oportunidade de ler toda essa carta, leia toda ela, é curtinha, 4 capítulos. Você vai ver Paulo, de maneira graciosa, chamando eles a servir uns aos outros, mostrando o maior exemplo de humildade que foi Cristo, que abriu mão da sua glória e se tornou como um de nós, servo humilde. E teve morte de cruz, uma morte maldita. Olha que condição. O próprio Cristo, quando nós olhamos para Cristo, nós nos sentimos constrangidos com isso. Aquele que é dono de todas as coisas, se colocou na posição de servo. Lavou os pés dos discípulos. Olha que coisa graciosa. Porque nós também, aquele que deseja ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Que seja servo, serviço a Deus. E ele vai dizer, Cristo irá suprir as suas necessidades. E aqui nós aprendemos mais 3 verdades. Esse sermão de hoje está bem batista. É 3 pontos em cada, 3 aplicações. A provisão de Deus, ela é segura. O meu Deus suprirá. E lembra que suprir não é ter aquilo que você acha que você quer ter, tá? Tudo posso naquele que me fortalece, é aprender a viver contente em qualquer circunstância. Pelo amor de Deus, não vai querer se enfiar uma dívida aí, querer comprar uma casa lá em Alphaville que não vai dar certo. Pois vai dar problema, o nome vai lá para o Serasa, SPC. Pelo amor de Deus. A provisão, ela é suficiente. Todas as vossas necessidades. Deus provém aquilo que é suficiente para nós. E a provisão é abundante e gloriosa, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo está nos ensinando o segredo do contentamento. Aquele que está contente com aquilo que Deus tem feito, ele aprende. Ele não fica... Vocês perceberam que anteriormente ele estava falando sobre ansiedade? Não está solto isso. O cristão leva as suas súplicas, as suas ansiedades em oração. Paulo aprendeu o segredo. Aquele que vive contente, irmãos, ele não é individualista. Ele é contente, ele aprende a ser generoso com os outros. Ele aprende a suprir as necessidades daqueles que precisam. E eu aqui não estou falando só de uns aos outros cristãos, mas de todo aquele que precisa. Todo aquele que precisa. Isso aumenta o crédito do cristão. E Paulo termina com doxologia. Doxologia. Veja só. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Cantando. Paulo está preso. Depois de exortar os irmãos, depois de tudo isso, Paulo está acorrentado, ele glorifica, ele canta a Deus. Isso é uma característica muito interessante de Paulo, porque ele também faz isso em Romanos. Um homem que está acorrentado, ele está preso, ele está com a sua liberdade limitada, ele está glorificando a Deus. E nas saudações finais, veja só,
para nós caminharmos para o fim. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Saúdem cada um dos santos em Cristo. Santos aqui, irmãos, são todos os cristãos. Nas Escrituras nós vemos os cristãos sendo chamados de santos. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Aparentemente, os irmãos de Roma, vendo Paulo acorrentado, parece que aquilo ali fez eles ficarem ainda mais avivados para pregar o evangelho. Então, aparentemente, Paulo estava recebendo visitas desses irmãos da igreja. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Olha, essa parte aqui é uma coisa espetacular. Sabe por quê? Porque Paulo está preso aonde? Em Roma. Quem que é o imperador? Augustus César. Mesmo Paulo preso, com a guarda pretoriana, ou seja, aquela guarda romana com ele, sabe o que Paulo estava fazendo preso? Pregando o evangelho, irmãos. Paulo não perdia nenhum tempo. E ele vai dizendo o seguinte: os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Sabe o que estava acontecendo aqui? Conversão. Guardas, pessoas ali da elite estavam se convertendo. Ou seja, Paulo usa até uma condição, humanamente falando, difícil que ele estava, para pregar o evangelho. O homem era imparável. E às vezes nós, quando nos colocamos numa condição, estamos passando por um período de dificuldade, o que nós fazemos? Nós nos retraímos, nós nos escondemos. Às vezes a gente fala, eu acho que eu não estou numa condição de orar a Deus, não estou na condição de pregar o evangelho, eu estou numa condição muito crítica. Não, irmãos. O cristão ele deve aprender até mesmo quando ele está em uma condição crítica, em uma condição, humanamente falando, rebaixada. Deus supre todas as nossas necessidades. Nós devemos aprender a viver contente, irmãos, sabendo que tudo aquilo que chega na nossa vida vem da parte de Deus. Aos sofrimentos, Caleb, as perseguições, sim. Sim. Sofrimento, perseguição, ela produz perseverança. Ela produz grande aprendizado para nós. Eu sei que talvez nós estejamos acostumados com essas pregações. Bênção, 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 bênção. Cristão não cai, só vence, 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 vence. Não é assim, irmãos. Cristo já venceu por nós. Mas nós estamos numa caminhada. E nós vamos ter que lidar. Se o nosso mestre sofreu, por que é que nós não podemos passar por dificuldades? Por que é que nós não podemos aprender o contentamento também com as dificuldades? Deus, Ele nos ajudará. Deus, Ele estava com Paulo. Olha que maravilha. Paulo falou, olha, eu aprendi a viver contente. Eu não estou pedindo, mas sem pedir, Paulo recebeu. Porque aqueles irmãos, eles entenderam a necessidade de Paulo. Aquela igreja entendeu isso. E Paulo encerra, então, a carta aos Filipenses com 3 verdades, irmãos. Primeiro, o contentamento não depende das circunstâncias, mas de Cristo. Se nós estamos em Cristo, devemos aprender a viver contentes. Devemos ser generosos uns para com os outros. Isso agrada a Deus. Isso é adoração a Deus. E nós devemos ter a certeza que Deus proverá tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. A vida cristã é viver com Cristo como suficiência, o próximo como alvo da nossa generosidade e Deus como a fonte da nossa provisão. Será que nós temos vivido de maneira contente? Ou nós estamos preocupados com o dia de amanhã? Nós estamos preocupados com a economia brasileira. Nós estamos preocupados com as eleições do ano que vem, com os conflitos
Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia. É óbvio, irmãos, que nós vemos todas essas coisas e nós queremos, nós clamamos a Deus para que nós tenhamos paz. Não tem problema nenhum. Mas nós estamos vivendo esse período e devemos nos contentar, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. E se isso está ocorrendo, é porque está dentro do plano dele. E isso irá nos ensinar. Nós devemos aprender com as circunstâncias. É isso que Paulo está dizendo para nós. Aprendam a viver contente. Não andem ansiosos. Oração. Toda quarta-feira nós estamos aqui como igreja orando. E normalmente o culto de oração é o mais esvaziado. Isso é um sinal, de alguma forma, para nós. Será que nós não estamos tão ansiosos? E olha que vocês estão ouvindo isso aqui de um psicólogo, tá? Às vezes a nossa ansiedade não é uma questão química do cérebro, mas uma questão de falta de confiança em Deus. É uma questão de falta de obediência a Deus. Não porque fui atrás do psiquiatra e ele pegou e me receitou várias coisas. Não tem problema nenhum. Às vezes é uma ansiedade gerada por questões neurológicas, físicas. Mas muitas vezes essa ansiedade é por causa da nossa falta de contentamento. E nós não colocamos isso aos pés de Cristo. Mas nós tentamos resolver da nossa própria maneira. E isso nos deixa cada vez mais ansiosos. Então que nós possamos viver contentes pela misericórdia de Deus e que Deus nos ajude. Porque isso é um aprendizado, irmãos. Nós devemos aprender a viver contentes. Isso leva toda uma vida. Toda uma vida.